deixar nesta noite aqui em Jeremias, capítulo 17, aqui começando já no versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como uma candeeira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os meus pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A igreja pode sentar nesta noite? E muitas das vezes estamos com um coração muito duro, né? Perante as coisas do Senhor, por dificuldade ou por coisas que passamos no nosso dia a dia, e muitas das vezes não conseguimos ver o que o Senhor quer falar com a gente. Está o seu coração nesta noite. Isso daqui não é, como diz lá fora, não é baboseira, não. Aqui nesse lugar aqui, lona azul, um dos motivos de hoje eu estar aqui nesse lugar. Mais tremendo, Jesus. Quando eu entrei pelas portas lá embaixo, eu entrei com o meu coração ferido de todas as formas que estava aqui. Eu acho que eu tive pedacinho de cada um deles. E eu nunca vou me esquecer daquele ato profético que eu fiz para minha vida. Meu Deus. Quando mandaram pegar um lápis e uma caneta e escrever o que você queria naquela noite. Eu lembro que eu escrevi de um lado para o outro. Eu pedi ao Senhor para Ele limpar o meu coração. Para Ele arrancar um sentimento do meu coração. E a gente vai fazer 5 anos que a gente está nesse lugar. E eu vivi esses anos todos. E eu posso declarar nesta noite aqui para vocês. Eu tenho 5 anos que o Senhor arrancou de mim esse sentimento. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com vocês. Aleluia. Quando eu falo sentimento, muitas das vezes não é nem de raiva, rancor, não. Muitas das vezes você bem clara. Muitas das vezes a gente tem um relacionamento e a gente termina, mas o coração da gente ainda fica preso naquela situação. E a gente não consegue construir nada novo porque o coração da gente ainda está cheio, ainda pertence a uma outra pessoa. E aquilo ali eu vivia com o coração acorrentado, gelado para certas coisas. E eu, naquela noite, eu pedi ao Senhor. Em 21 anos eu nunca tinha pedido aquilo para o Senhor. E muitas das vezes a gente está igual, a gente está trazendo a palavra aqui, né? Que é uma coisa que me chama muita atenção às terça-feira. Quantos anos ficou a arca na casa lá do irmão, né? Mais de 20 anos, nada aconteceu. Foi para casa do outro irmão, porque eu chego da escola, então eu só consigo pegar algumas partes. E aquilo eu vou memorizando. E foi para casa do outro e pouco tempo tudo aconteceu, né? Então depende do que você quer nesta noite. Depende do que você está almejando nesta noite. Eu demorei 20 e poucos anos para esquecer, mas o Senhor, em 5 anos, Ele tratou da minha vida espiritual, da minha vida sentimental, e Ele arrancou toda mágoa, toda decepção, toda angústia, toda ferida. Meu coração, Ele sangrava, Ele não me deixava fazer nada, porque eu tinha uma angústia, eu tinha uma ferida enorme. E o Senhor, Ele me tratou. E nessa noite, o Senhor, Ele me mandou perguntar para vocês: o que queres que Ele faça? Porque nesta noite, o Senhor, Ele veio ter um encontro com cada um da gente, né? E quando o Senhor me deu isso daqui, eu lembro que
meu coração teve uma época que ele estava gelado. Eu não conseguia sentir a presença do Senhor porque o meu coração estava ocupado em outras coisas. O meu coração estava ocupado porque o coração da gente dividido, nós não conseguimos adorar ao Senhor. E eu creio que nessa noite o meu coração está quente. Ele está fervendo, porque eu estou cheia de fé. Porque eu estou aqui nesse lugar contando para vocês que há 5 anos atrás, o motivo de eu ter ficado, porque eu entrei de uma forma e ao passar dos dias, eu percebi que o Senhor ele tinha feito. Para algumas pessoas, algumas figuras podem não ser nada, mas representa para mim algo que mudou a minha vida, que mudou o meu dia a dia. Então, geralmente, quando eu trago algo aqui, é porque eu vivi. Eu nunca trago algo aqui que foi alguém que me contou, ou foi algo que eu vi de outro lugar. Todo testemunho meu que eu trago aqui é coisas que aconteceu comigo, que aconteceu na minha família, que aconteceu nos meus filhos. E hoje não foi diferente. Como está o nosso coração? Meu coração hoje está fervendo, está fervoroso, está com fé. Estou acreditando que o Senhor fez, Ele está fazendo e Ele ainda fará. Como vocês estão nesse lugar? Como vocês entraram aqui nesse lugar? De repente tem pessoas que entram em busca de um carro, de uma casa, de um casamento. Também quero, gente. Eu não vou dizer para vocês nem que eu quero o carro, não. A gente busca uma pessoa, a gente busca uma vida melhor, como o nosso pastor falou, que busca uma casa. Cada um entra aqui com um propósito, com uma emoção, com um coração cheio de alguma coisa. E como é que você entrou nesse lugar? Qual é a emoção? Como está teu coração nesse lugar? Eu entrei para adorar. Eu entrei nesse lugar para exaltar ao Senhor e dizer que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E quando a gente pede os irmãos para que venha ou glorificar ou botar um nome, é um ato profético. Eu creio que o Senhor não ia mandar ninguém fazer nada em vão. Meu Deus. Mas o Senhor é aquele que Ele é o dono do tempo, Ele é dono de tudo. O Senhor ele tem preparado algo nesse lugar. Basta a gente confiar e acreditar que Ele vai fazer. Às vezes é um ato assim que você fala, nossa, mas que bobeira essa irmã está aí falando aí na frente. Mas você depois vai ver o mover do Senhor. Às vezes o irmão sai do seu lugar, te dá um abraço, você às vezes não sabe nem para quê. Mas o Senhor, Ele sabe. Porque o Senhor, Ele nos sonda, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe o nosso levantar. E para mim hoje estar aqui falando que o Senhor fez no meu coração, isso para mim é ser grata. Porque a gente que passa por situações, a gente pensa que aquilo nunca vai passar. Mas o Senhor é aquele que Ele libera o nosso coração ser limpo, ser transformado, quando a gente também libera perdão. Para o Senhor fazer transformação, a gente precisa liberar perdão. E muitas das vezes não é fácil liberar o perdão. Eu vou falar algo aqui nesse lugar, nessa noite. A necessidade do perdão. Muitas das vezes você tem, vou dizer assim, uma riqueza para receber das coisas do Senhor. E aquilo ali está preso. Por conta que estamos ali com o perdão preso. Guardado. Não vou perdoar não. Eu não vou perdoar não. Aí me traz a memória. A gente não quer perdoar o nosso irmão, mas a gente quer ser perdoada para entrar no céu. A gente erra todo dia, eu digo por mim. Todo dia a gente falha, todo dia a gente erra, todo dia a gente quer acertar, todo dia a gente está pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E para isso a gente não fala para o Senhor, Senhor me perdoa. Eu sou uma que eu falo, Senhor me perdoa, nada eu sou, mas estou aqui diante de Ti, olha para mim, me conserta, me faz um vaso novo. E eu estou olhando aqui o vaso, Jesus. Pode fazer um vaso mais magro, Senhor, tá bom para mim, Mas o Senhor, Ele faz da forma que Ele quer. Como a nossa irmã de manhã falou, Ele amassa, Ele desmancha, Ele monta, É verdade. Enquanto não tiver do jeito que o Senhor quer,
ele não vai parar de alisar, de Aleluia. fazer, né? E o que eu falo do perdão? Fez um mês agora, dia 4, que eu perdi o meu pai, né? Como eu falei aqui. E no dia na semana que eu perdi meu pai, foi o dia que eu trouxe uma palavra aqui. E como eu falei aqui nesse lugar, a gente não tem escolha. A gente às vezes vai estar ferido, machucado, sangrando, chorando, mas a gente não vai dizer não pro Senhor. Porque o Senhor naquele dia, Ele me escolheu para trazer algo aqui para falar para os irmãos, né? E a necessidade do perdão. Anos atrás, meu pai me magoou de uma forma que eu não queria perdoar, mas isso é há muitos anos. E Luísa tem 12 anos. Há 13 anos, meu pai voltou no Rio e foi na minha casa e me pediu perdão. E eu falo para vocês que eu sempre falava, eu nunca vou perdoar ele. Eu nunca vou perdoar ele. Mas há 13 anos, eu perdoei. Mas vocês sabem aquele perdão que às vezes você acha que é só da boca para fora. Mas não. Quando você conhece a palavra, você sabe que o teu perdão, quando sair daqui para fora, lá dentro tem que estar lavado. Tem que estar restaurado. E eu perdoei meu pai. E ano passado a gente teve a notícia que ele estava muito doente. Meu pai morreu de leucemia e a gente não tinha o que fazer. E quando eu recebi aquela notícia, eu falei, nada vai me abalar porque ele não me deve nada. Eu já entreguei ele para o Senhor. E eu achei que quando ele, né, partisse, realmente não ia sentir. E todo mundo me viu chorando e todo mundo sabia que eu sempre falei que eu nunca ia perdoar, mas todo mundo sabe que eu perdoei há 13 anos atrás. E os meus irmãos, eles sempre ficaram meio para trás. E eu nunca disse o meu problema porque eu tinha problema com meu pai. Eu nunca contei para eles. Porque o problema que eu tenho com a Cíntia, os irmãos não precisam ter com ela. É o problema no meu e da Cíntia. Eu não preciso virar a cabeça dos outros para poder ter todo mundo no mesmo nível que eu, né? E assim, quando ele partiu, todos os meus irmãos, nós se reunimos, nós choramos. E eu confesso para vocês assim que lá de dentro eu senti, mas chorei, passei uma semana assim, muito assim, vou dizer para vocês assim, chateada. Mas ao mesmo tempo, falando para mim mesmo, você fez o que precisava ser feito. Você fez o que precisava ser feito. E quando minha mãe falava, eu falei, mãe, eu não devo nada a ele e ele nunca não me deve nada porque eu já perdoei. A necessidade da gente vir perdoar. Ah, mas é perdoar porque o irmão falou da gente, é perdoar porque o irmão beliscou a gente, é perdoar porque o irmão fez qualquer coisa, não importa o motivo. A gente tem a necessidade de perdoar. Porque a gente é bom? Não. Às vezes a gente nem é tão bom assim. A gente precisa ser bom todos os dias. Porque conhecendo a palavra, né, a palavra nos ensina que precisamos ser bom todos os dias. Mesmo quando a gente é ferido, mesmo quando a gente é magoado, né? Mesmo quando alguém fala mal da gente, né? O perdão ele tem que ser lançado. Independente de ser bom ou ruim, a gente precisa passar por cima daquilo tudo. Porque a gente, quando aceita Jesus, a gente nasce de novo. Não adianta a gente conhecer Jesus, estar com Jesus, se batizar e continuar cheio de raiva, cheio de rancor, né? As pessoas vão dizer assim, é fácil falar de perdão. Não é. Porque quem faz conosco esquece. Mas a gente que é ferido tá ali, ó. Todo dia lembrando daquela situação. E eu achava que eu não amava mais o meu pai. E quando veio a notícia, sabe aquele choro do soluço que você banha o seu travesseiro e o Senhor te conforta e está dizendo ali, eu te ensinei, você aprendeu, você perdoou. Se a gente é do mundo, vai fazer diferença? Não vai. Porque vai xingar, vai reclamar, mas para a gente que conhecemos a palavra, conhecemos que o nosso Deus, Ele é verdade, Ele cura, Ele salva, nós precisamos colocar essa parte em ação, né, como diz. E eu chorei ali assim, sabe? Aí eu falei, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que quando eu perdoei, o Senhor sabe que Ele foi de dentro para fora.
Porque é o perdão de dentro para fora, você esqueceu e acabou. E quando há aquele perdão da boca para fora, que aí você ainda faz questão de falar, perdoe fulano. Você perdoa, você não precisa contar para ninguém. É você, Deus e a pessoa. Acabou. E se o meu perdão fosse só da boca para fora, eu creio que para mim teria sido muito difícil, e com um mês só, que ele faleceu, porque eu ia estar hoje me sentindo culpada. Como que hoje eu ia estar aqui falando dos corações? Como que eu ia estar contando para vocês que tem várias fases do coração? Se eu não tivesse perdoado, eu teria continuado com o coração gelado. Mas o coração da gente ele tem que estar em transformação. Hoje ele está quente, amanhã ele pode até estar frio, mas depois ele vai aquecendo, ele vai estar fervoroso, ele vai estar acreditando, ele vai estar amoroso, né? Todo dia é um novo dia, um novo passo, né? Hoje eu já estou aqui nessa fase, mas eu já tive lá no início, quando ele estava preto de ódio, cheio de rancor. Nossa, irmã, mas você está na igreja, você está falando que o seu coração já teve rancor? Sim, porque eu também sou de carne e osso, eu também tenho sentimentos. Eu posso sentir, eu não posso continuar com aquilo. Eu posso ter raiva agora e acabou. Eu não posso continuar sentindo raiva. Porque todos nós temos sentimento. Ninguém é diferente de ninguém. Só que a gente tem que saber. Ah, a gente pode continuar? Não. Porque nós conhecemos um Deus que tudo pode, que tudo faz. E nessa noite, Deus mandou perguntar para vocês, como está o coração de vocês? Como vocês entraram por essa porta num dia chuvoso, que a gente poderia estar em casa vendo um filme, comendo uma pipoca, descansando. Eu creio que ninguém saiu da sua casa num friozinho desse para poder vir ver a irmã Regiane falando dos corações. Mas o Senhor, Ele sabe por que convidou cada um de nós para estar nesse lugar. Para mim, hoje, é motivo de gratidão. Por eu ter já passado tanta coisa e o Senhor me colocar de pé. Porque falar de perdão não é fácil. Para você falar de perdão, para você vir aqui no altar, falar de perdão, você precisa ter perdoado. Você precisa ter passado por essa situação. Porque é muito fácil eu vir aqui falar do perdão. Tá, mas aí vai ficar na cabeça de vocês, e aí, será que um dia ela não perdoou dele? E eu sempre tive aquilo na minha cabeça. Se eu não perdoar, como eu vou ser perdoada? Se eu não perdoar, como eu vou ser perdoada? E isso é uma coisa que a gente tinha que dormir e acordar pensando. Se eu não perdoar, como eu vou ser perdoado? Porque se a gente for analisar, não somos perfeitos. Eu creio assim que de 10 coisas que o Senhor manda a gente fazer, nem todas as 10 a gente faz. Dá assim uma, né? Já pensou se a gente for botar aqui todos os 10 mandamentos? Seria muito bom que a gente cumprisse eles todo dia, quando a gente acordasse. Mas eu creio que todo dia a gente tem tentado, né? Eu creio que todo dia a gente fala, Senhor, me dá força, tá difícil, né? E eu creio que o Senhor, Ele tá lá só falando. Nossa, o irmão ali, ele tem se esforçado. Ah, mas ó, a irmã Ana hoje ela não tá se esforçando, não. A irmã Dina hoje se esforçou, mas o pastor hoje não se esforçou muito, não, que nem pegou chuva. Não tô nem vendo a irmã ali atrás gritando, glorificando. Como é que a gente entra nesse lugar, né? Aleluia. Cada dia mas que todo dia a gente venha procurar melhorar, né? Eu hoje posso sentir assim, ó, meu coração, assim, humano, assim. Daqui a pouco eu tô até sentindo o cheiro de churrasco, né? Porque a gente sente ele aquecido. Não, é verdade. Quando o coração da gente está gelado, você sente aquela frieza. Nada te comove. E quando você está odiado perante a Deus, quando você está odiado, nada tem graça. Você pode vir com a melhor história e o cara vai fechar e tipo, tá bom, né? Nada tem graça. Mas é o Senhor que nos faz cada vez passar. E eu, todas as vezes que eu coloco isso aqui, porque antigamente não tinha TV não, né, irmãos? Quando eu comecei a passar os corações, era um nylon ali,
com os desenhos. Eu não vou esquecer disso, não, que eu ainda tenho umas folhas guardadas. O Senhor me deu e eu fui desenhando, pintando. E eu cheguei aqui, eu fui colocando no pregador. Agora, de uns 3 anos pra cá, que veio pra TV. Porque eu lembro que quando Deus me deu algo sobre os corações, era ali, ó. Já botei ali na frente, já botei do lado de cá, já botei do lado de cá. Agora que é aqui, ó. Porque cada vez o Senhor ele tem melhorado. Aleluia. Porque é muito mais fácil os irmãos olhar pra cá e ver as figuras do que os irmãos estar tentando olhar ali pro lado, tentando olhar para ali, para poder ver. Né? Porque foi algo que o Senhor me deu, foi algo que o Senhor chamou a minha atenção. E foi algo que eu pude trazer aqui para vocês. Como prova viva que o Senhor ele trata. Meu Deus. Ah, você chegou com ele no chão, você trouxe ele arrastado. Mas amanhã você pode chegar com ele aqui, ó, com brasa viva no altar. Aleluia. Ele restaurado, se ele está caído, se ele está murcho, começa a encher, começa a desvaziar ele e encher ele da presença. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente entra aqui nesse lugar com o coração murcho. Aí vem um louvor, aí ele vai dando aquela inchada. Aí vem o outro irmão, traz uma palavra, ele vai dando aquela inchada. Quando a gente sai daqui, ele tá tão inchado que a gente já sai assim, ó. O peito assim, toda ribusta. Porque o Senhor, ele vai tratando, o Senhor vai enchendo a gente. Graças porque eu entro aqui nesse lugar, tem dia que eu entro tão murcha, cansada. Porque a gente também, às vezes, o trabalho também deixa a gente cansado. E a gente, às vezes, entra com o coração entristecido. Eu já entrei aqui de uma forma que depois falaram pra mim, você trouxe a palavra? Eu falei, não, aquilo ali foi só uma oportunidade. E naquele dia eu tava bem xoxinha. Como é que a gente tá falando do Senhor com o coração todo estremecido? A gente tem que levantar dali, fazer postura, né? E começar a encher ele dali, até chegar aqui no altar. Né? E não é pra sair daqui do altar e ele murchar na metade do caminho, não, gente. É respirar fundo, esvaziar o que a gente trouxe. Meu Deus. E começar a botar a palavra pra dentro. Porque quando a gente enche ele do Senhor, ele não vai murchar. Parece aquele gás que você compra e bota naquelas bexigas, que ele fica 15, 20 dias ali em pé. Enche na boca. Ele vai ficar bonito ali por 4, 6 horas, daqui a pouco ele vai começando a ficar pingando. E nessa noite a gente vem a ser cheio do Espírito Santo. E nessa noite a gente não vem a encher a palavra do vizinho. Ana não tem nada para oferecer, irmã Tina não tem nada para oferecer. Ela pode até orar por você. Ai, irmã Ana orou por mim, irmã Tina orou por mim. Mas se ajoelha e fala, Senhor, olha eu aqui. Né? Eu tenho uma mania de dizer, Senhor, olha eu aqui. Né? Porque quando a gente fala para ele, vai muito mais rápido. Porque até eu falar para Cíntia é minha amiga abaixo de 30 anos. E é raro a vez que eu falo para ela, Cíntia, ora comigo por essa situação. Porque eu vou pedir para ela e ela vai falar para o pai. Para que eu vou pedir para segundos, não desmerecendo a nossa pastora? Se ela ainda vai pedir para o pai, por que eu não posso dobrar meu joelho e já falar com ele? A gente tem uma mania feia de querer trazer tudo para as costas do nosso pastor. Né? Eu posso até segurar na mão do nosso irmão ali e ele chegar, caramba, pela cara dele a gente sabe que ele chega bem, que ele não chega. A gente dobra o joelho, segura na mão dele, segura a causa dele, mas não quer dizer que ele tem que jogar o problema dele nas nossas costas. A gente vai ajudar ele em oração, mas de quem ele tem que se encher é da presença. Aleluia. Porque a minha presença de nada vai valer. A presença de ninguém aqui nada vai valer pro outro. Mas a presença de um aqui vai valer para todos nós. Aleluia. E pede ele para nos encher. Que nessa noite o Senhor ele venha nos encher. Que possamos ser aquele gás hélio que fala, né? Que enche aqueles coisas, né? Eu tinha que ter trago um balão daquele, gente. Vocês viram como é que fica robusto, né? Chega, fica estufado, ele fica brilhoso, sabe? Porque ele tá cheio, ó. E ele demora, ó. Porque eu trabalhei e eu vi que quando fizeram o aniversário ele durou meses. Né? Mas nessa noite o Senhor ele não quer nos encher por meses, não. Meu Deus. Nessa noite o Senhor está falando desvazia e que eu quero encher. Mas ele quer encher permanente. Aleluia. Ele quer encher para sempre. E é algo assim, quando a gente fala, vocês não têm noção da quentura que eu estou sentindo aqui dentro da pele. É uma coisa assim, sabe? Como se eu estivesse ali pegando naquela chama ali. De verdade, de verdade. Eu posso sentir aquela quentura ali. Chegou, ó, brilhando, ó. Chega, tá brilhando aqui. É sério.
Isso é Tu muito és sério. tremendo, Né? Vocês Jesus. possam se desvaziar e pedir para que o Senhor venha nos encher. Que possamos descer essa escada cheio, chegar em casa cheio, continuar a semana cheia, continuar o próximo domingo que a gente veja Deus encher, nos encher e continuar cheio. E a gente comprar uma bombinha daquela. Que aquela é com oxigênio, né? A gente já tem que andar. E o oxigênio da gente é Jesus. Aleluia. A gente tem que estar aqui, ó, do nosso lado. Meu Deus. As pessoas pudessem contemplar como que o Senhor faz. Aleluia. Ele ia vir toda hora fazer, quando a gente chega num lugar que tem o álcool em gel, a gente faz, né? 3 vezes, né? Já pensou se o Senhor está aqui, a gente vem e abraça e a gente agarra. Deus. Senhor, eu quero tua presença. Senhor, eu quero tua libertação. Meu Senhor, eu Deus. Aleluia. Né? Porque na época da pandemia eu nunca vi ninguém usar mais álcool em gel do que na pandemia. Né? A gente tem que fazer a pandemia do Senhor, botar uma placa aqui, o Senhor. Né? Que aí todo mundo vai chegar e fazer cheque. Né? Para poder ir se enchendo. Aleluia. Aí a gente vai perceber quantas burrufadas cada um vai dar. Né? Ou então a gente já destampa, já enfia a mão e já vai Desse na galera. jeito. Eita Né? Deus. Porque se a gente vê um irmãozinho apertando assim e só fazendo assim no dedo, eu vou falar, meu irmão, o senhor pode descer? O senhor pode descer? Porque não, o senhor vai nos contaminar. É verdade. Pureza, Meu sem Jesus. vontade, o coração preto, cheio de Tu és ódio. tremendo, Jesus. Muitas das vezes a pessoa não quer se encher porque já está cheio. Vamos olhar aqui que o Senhor deixa aqui. Eu vou vir correndo, eu vou destampar um buracão, vou enfiar a mão lá dentro e já vou sair como? Não quero só um pouquinho. Eu quero ser envolvida. Meu Deus. Porque quando a gente é envolvida, a gente já sai daqui, ó. Aonde a gente passar. E eu tenho o costume de sair daqui com a minha bênção e eu não sou egoísta, não. Quando eu chego lá, ó, eu boto minha bênção na mão de cada um dos filhos. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. E se tiver visita, eu vou lá, abro a mão e boto também. Aleluia. Porque eu declarei aqui com fé. O nosso pastor não distribuiu as bênçãos pra gente em vão. Aleluia. Né? E eu aqui, ó, recebo aqui, ó, eu saio daqui igual uma bala. Eles podem estar bebendo, eu vou lá na mão deles, ó. Boa benção. Boa benção. Na mesma hora, se eles estiverem com o copo, eles, ó, guarda. Aleluia. Lá em casa Jesus. tá todo mundo assim. Mas eles têm o oxigênio deles. Eles sabem o que Jesus faz. Meu Deus. Porque quando ele sai, ó, o vidrinho lá, meu filho, do óleo ungido, ó, passa uma colônia, mas o óleo ungido dele é o perfume. Aqui, ó, a mochila, leva pro trabalho, tá? É ato de fé. Mas eu Aleluia. já ouvi essa lorota, só vou passar o óleo ungido. Eu não posso que eu vou cair duro. Isso aí é mentira do cão, tá? Que é pra vocês não usar. Tá? A gente tem que começar a ser inteligente. Mas eu bebo, eu fumo. Pega dessa forma, porque se tá dando aqui, é pra gente ser liberto. Aleluia. A gente não vai pedir no botequim um pouco de óleo ungido, não vai ter. Deus. Aqui é hospital. Né? Ali tá o borrifador do álcool, gente. Depende de como vocês vão botar na mão. Jesus. Eu sei como eu tenho colocado na minha mão. Aleluia. E olha que muitas das vezes o oxigênio fica... Às vezes eu tenho que dar aquela respirada lá de dentro, porque às vezes até falta ar. Imagina se a gente não bota com força na mão. A gente não dá aquela respirada. E nessa noite o Senhor ele só está abastecendo ali. Tá, Zé? Aleluia. Quando vocês saírem, vocês tomam posse. Vocês, olha, Aleluia. Vai, seja Deus. Aleluia. toda. Né? Porque às vezes a semana vai dar uma rasteira na gente, a gente saiu com o gás zero, ó. Aleluia. A gente vai chegar em casa só, como? Nosso balão lá em cima e vai ter balão bem murcho. Você vai só dar aquela olhada. Por quê? Porque você veio pegar a bufa daqui. Quem não veio, não veio, filho. Você não tem como levar o gás pros outros. O gás, ele tá aqui. Quem quiser vir se encher, seja bem-vindo. Agora, quem quiser vir só dar um canudinho, só um negocinho pro balão ficar assim, faz favor de descer.
Não precisa vir não para poder não tomar o gás dos outros. Porque nessa noite a gente vem nos Aleluia. encher da presença de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.